Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos cuidar do crime de explosão, que está previsto no artigo 251 do Código Penal. O crime de explosão é um crime contra a incolumidade pública e está no capítulo dos crimes de perigo comum, ou seja, é um crime que visa atingir um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Vamos verificar a redação deste artigo 251 pela sua figura do caput. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Ora, já de pronto, ao ler a figura do preceito primário, que é a figura do artigo 251 caput, a gente consegue observar que se este crime está entre os crimes de perigo comum, ele pode ser classificado de crime de perigo coletivo ou crime de perigo comum, que ele, como disse, visa atingir um número indeterminado e indeterminável de pessoas. Mas logo no início da leitura, a gente já observa que ele também é um crime de perigo concreto. Por quê? Porque o tipo penal traz como elementares a exigência da exposição a perigo. Então ele inicia assim: expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Vamos observar que o tipo penal de cara já está exigindo a ocorrência do perigo. Crimes de perigo concreto são aqueles em que o perigo precisa ser provado, precisa acontecer e ser provado para que a gente possa estabelecer a existência do crime. Mediante explosão, arremesso ou simples colocação. Vejam, três condutas dentro do tipo penal: explosão, arremesso ou simples colocação. Posso estabelecer que este crime também é um crime de condutas múltiplas, também chamado de tipo penal alternativo, quando o tipo possui mais de um verbo núcleo. Aqui no caso, temos três condutas no tipo penal. E vamos observar o objeto material que fecha o dispositivo: de engenho, de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Observamos, embora o nosso conhecimento nesta área não seja grande, que dinamite é um explosivo feito com nitroglicerina e areia. O nosso legislador, usando uma interpretação analógica, nos deu uma hipótese específica, dinamite, para podermos estabelecer um referencial. E após, nos deu uma fórmula genérica, ou de substância de efeitos análogos. Ele se preocupa aqui em estabelecer os efeitos, a capacidade, a força explosiva da dinamite. Qualquer outra substância que tenha a mesma capacidade, a mesma potência explosiva, deve ser incluída no artigo 251. Observe, poderia citar exemplo, segundo os doutrinadores, a TNT, como uma substância explosiva de efeitos análogos. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Este crime tem como objeto jurídico a incolumidade pública, que significa um conjunto de bens que estão sendo protegidos de toda a coletividade: a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio, não apenas de uma única pessoa, mas de todos que compõem a coletividade. Embora eu possa ser repetitivo para quem vem seguindo com os vídeos,
Incolumidade vem de incólume, manter são e salvo, manter intacto. Manter o quê? O público, a sociedade, a coletividade. É um dispositivo de proteção. Quem pode realizar o crime de explosão? O tipo penal não estabelece qualidade, é especial para o sujeito ativo. Então este crime pode ser realizado por qualquer pessoa. É um crime comum. Quando olhamos para o sujeito passivo, nós vamos encontrar a coletividade, ou seja, a coletividade que estará sendo exposta a perigo, aquele número indeterminado e indeterminável de pessoas antes da realização da conduta delituosa. Vamos observar que nesta figura penal o elemento subjetivo é o dolo, só que temos aqui o chamado dolo de perigo. Então aqui há uma preocupação do legislador de proteger de forma mais abrangente a sociedade, olhando para esta sociedade não apenas em relação ao dano que um comportamento possa causar, mas também aqui olhando especificamente o artigo 251, uma preocupação com o perigo que possa acontecer. O tipo penal falou de explosão, que significa estouro violento. Há uma deslocação do ar quando ocorre a detonação. Temos arremessar, que consiste em atirar, em lançar algo. E temos a colocação, que é o sinônimo de pôr em determinado local. Estas condutas vão estar ligadas sempre ao engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Vamos lembrar para os senhores que esta conduta penal pode aparecer de forma privilegiada, segundo a redação do parágrafo 1º. Vamos observar, então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 251. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Lembro, a figura do caput traz para a gente uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. A figura do parágrafo 1º traz uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Ora, eu disse que a escolha da dinamite servia a nos dar um referencial do seu potencial explosivo para estabelecermos a figura do caput. Observe, o parágrafo 1º está dizendo que se a substância utilizada não é dinamite, não é substância de efeitos análogos. Então ela tem um potencial menor, a sua capacidade explosiva é menor. Por isso a pena será também menor. A gente tem aqui uma causa específica de redução da pena. A pena será reduzida diante desta situação. Eu não sei se já citamos em alguma outra oportunidade, aqui eu cito. Ora, a substância com capacidade explosiva menor que a dinamite, citada doutrinariamente, é a pólvora. Observa-se nesta figura do parágrafo 1º um menor risco à incolumidade pública, tendo em vista a menor capacidade explosiva que se encontra nesta questão. Vamos observar que a lei ainda faz previsão no artigo 251 ao parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2
do mesmo parágrafo. O parágrafo 2º do artigo 251 está se referindo expressamente ao parágrafo 1º do artigo 250. Nós, no vídeo que falamos sobre o crime de incêndio, apresentamos para os senhores as formas de majorar a pena no crime de incêndio. Aqui no crime de explosão, estas formas se repetem, ou seja, parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 250, aplicável aqui também com aumento de 1/3, pelo fim do agente, quando o agente busca uma vantagem econômica com a realização de seu comportamento. Ele está buscando uma vantagem patrimonial, por isto realiza a explosão. Inciso 2. Pela natureza ou destinação da coisa incendiada. Nas diversas alíneas ali existentes no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 250, aplicáveis aqui conforme determina o parágrafo 2º do artigo 251, nós temos um maior risco à coletividade, um maior perigo em razão da natureza ou do local atingido pela explosão. A causa aqui específica de aumento de pena prevista no parágrafo 2º, ela determina que as penas devem ser majoradas de 1/3. Lembro as hipóteses do artigo 258, que aumentam a pena pelo resultado qualificador, que pode ser uma lesão corporal, como pode ser a morte, estão também aplicáveis a este artigo 251. A gente vai tratar com muita atenção desta temática ao falarmos do artigo 258. Mas observe, nós temos então causas que podem majorar a pena do crime de explosão pelo fim do agente, lá, trazidas do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, pela natureza ou destinação da coisa, trazemos lá do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, e pelo resultado qualificador previsto no artigo 258. Vamos observar que a prática desta conduta ela é uma conduta dolosa. O elemento subjetivo é o dolo e é o dolo de perigo. Então estamos diante de um crime com dolo de perigo, em que o legislador não quis apenas proteger a coletividade ao dano que pudesse ocorrer com o comportamento do agente, mas também se preocupou em ampliar esta proteção, protegendo a mera possibilidade, a mera probabilidade da ocorrência do dano. Então você tem o dolo de perigo. Vamos verificar com os senhores que esta figura penal possui uma modalidade culposa. Ela está prevista no parágrafo 3º do artigo 251, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Observe, a figura culposa ela foi tratada aqui no parágrafo 3º do artigo 251, um respeito à teoria da excepcionalidade do crime culposo. Todos os crimes são dolosos, salvo onde a lei faça a expressa previsão, feita aqui no parágrafo 3º do artigo 251, onde observamos que mesmo na modalidade culposa houve uma preocupação em estabelecer um diferencial entre
aquela substância que é a dinamite e as de efeitos análogos e aquela que não é a dinamite ou não possui efeitos análogos. Substâncias que possuem o mesmo efeito que a dinamite na explosão culposa, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos casos de substância de efeito explosivo menor, já mencionada a pólvora, culposa, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Então o legislador, olhando a capacidade explosiva, também estabeleceu pena, embora com as duas ideias culposas, colocando uma pena maior quando a explosão é de dinamite ou de substância de efeitos análogos, e uma pena menor quando não é dinamite ou substância de efeitos análogos. Vamos estabelecer que, sendo este crime um crime de perigo concreto, a consumação desta prática delitiva vai sempre se dar com a ocorrência do perigo à coletividade. Ocorreu perigo à coletividade, observando que este perigo é necessário, pois estamos em um crime de perigo concreto, nós temos o crime consumado. Teoricamente, a tentativa é admissível. A gente tem que observar que temos aí um crime de condutas múltiplas e que temos condutas que são antecedentes lógicos de outra. Por exemplo, alguém foi a determinado local e colocou um engenho explosivo, mas antes que ocorresse a explosão, por circunstâncias alheias à vontade do agente, alguém identificou o engenho e impediu a explosão. Vejam, não estamos na tentativa da explosão, pois o crime já se consumou pela colocação. Então, teoricamente, é admissível, mas tendo em vista que alguns atos preparatórios da explosão, como a colocação do engenho e o arremesso do engenho, foram transformados em condutas do tipo, quando eles ocorrerem, o crime já estará consumado. Não falaremos de tentativa. Alguns autores gostam de acrescentar que nós temos aqui, na hora da consumação, um crime instantâneo. É uma qualificação doutrinária. Por quê? A consumação se dá em momento certo, em momento determinado. No crime de explosão do artigo 251, a ação penal é pública incondicionada. O crime é contra a coletividade, então o legislador silenciou. Nada fala de queixa, nada fala de representação, nada fala de requisição do ministro. Ora, a lei está adotando a regra do artigo 100. No silêncio, a ação penal é pública incondicionada. Gostaria de agradecer a sua atenção. Estas eram as notas que nós apresentaríamos sobre o artigo 251.